Meu nome é Denise Gripe, eu trabalho com TI há 24 anos, há 11 com agilidade. Meu trabalho hoje, há 5 anos, eu abri uma consultoria, então meu cargo-chefe é consultoria nas empresas. Já são 5 anos tatuando também nas comunidades, viajando pelo país inteiro aí disseminando agilidade. Desde que vocês começaram o Agile Campinas, vocês tentam fazer com que eu venha palestrar e eu nunca tenho agenda. Dessa vez, uau, conseguimos uma agenda, né? E foi bem bacana porque eu consegui conversar com algumas pessoas num evento que eu tive em Campinas. Então, para mim, eu fiquei até mais feliz porque demorou, mas eu consegui conhecer as pessoas pessoalmente e isso para mim tem um valor absurdo. Eu tenho o meu trabalho é muito focado em pessoas e processos, então eu sou uma pessoa de pessoa, né? Conheci o Reis lá também no evento, então foi bem legal. E essa palestra de cultura DevOps, ela surgiu. As minhas palestras elas sempre surgem da dor, né? Eu tenho acreditado que a cana de açúcar só dá um bom caldo depois de passar por aperto. Então, toda vez que eu começo a ver o mercado descambando para um lado, e a gente, por ser antigo na agilidade, por ter agilidade aí na veia, o Kanban, o Scrum, principalmente o forte meu é a transformação de cultura, né, a transformação organizacional, a gente começa a ver umas bizarrices aparecendo no mercado e aí a gente que está há mais tempo, eu acho que a gente tem o dever de trazer de fato a raiz, né? Aonde tudo começou, como que é feito, realmente trazer como é esse trabalho e não deixar distorcer ou deixar ir para uma outra seara. E aí eu estava conversando com um amigo sobre isso e ele falou, Nelise, por que você não monta uma palestra de cultura DevOps? E eu trabalho já com DevOps há muito tempo, em 2011, e eu já trabalhava com DevOps. E aí eu falei, cara, mas DevOps tem muita coisa técnica, né? E eu já, por mais que eu saiba, eu já saí um pouco do cenário técnico. Ele falou, não, mas tem uma parte aí que é até o meu amigo Linux Man que está aqui, ele está até falando, conheço esse amigo, que é cultura e que você trabalha muito bem isso. Porque quando a gente está fazendo, eu pelo menos no meu trabalho de consultoria, eu não chego lá, ensino, dou capacitação às pessoas, ensino a montar um quadro e saio correndo. Tem todo um processo. E o DevOps, ele vem depois com o aprendizado, né? Depois que a gente começa a fazer esse trabalho de introdução, de adaptação, de absorver, de papéis, o DevOps começa a ser necessário porque ele traz qualidade para o processo. Então, a gente começa a trabalhar com DevOps e tem muito, né? Cultura DevOps, ela é muito forte, ela precisa ser inserida e a gente tem um problema sério porque a gente sempre, por ser de TI, e eu me incluo nisso, né? A gente começa a ir para o técnico, porque o técnico é muito mais fácil. Você vai lá, você contrata uma ferramenta, o cara vai lá, coloca uma ferramenta e você começa a trabalhar com a ferramenta. E aí você não está nem aí se vai ter que conversar com as pessoas, se vai ter que interagir, né? Tudo entra no modo avião, né? Ah, não, segue seu fluxo, né? E a cultura DevOps não é nada disso. Então, eu tenho ouvido muito falar, a gente junta uma galera aqui full stack e aí a gente fala para todo mundo que tem DevOps, né? E não é uma cultura, é um comportamento, tem que permear a empresa toda. Então, essa palestra é muito voltada para a cultura, para pessoas e para processos, tá? Então, posso falando, né, gente? Oi? Pode ir. Pode Depois. ir, né? Pode Não, é porque sim, eu, é. depois que pego o bonde, meu filho, eu vou embora, por isso que eu estou preocupada. Não, fica à vontade. Então, por isso que eu botei a Transcender Tecnologia. Aqui tem um currículo rápido, então, da onde que vem essa parte humanizada, né? Eu sou professora formada, eu fiz o magistério, venho da área de pedagogia e psicologia. Trabalhei 6 anos como professora para educação infantil, ensino fundamental e para supletivo também. Tenho algumas formações de PNL, de coaching, quando o coach não era tão banalizado como agora, né? Mas isso tudo fez parte do meu trabalho para ser uma pessoa, uma consultora transformadora. Então, eu tenho um site onde eu coloco todas as experiências práticas, vídeos, palestra, tá tudo. É como se fosse um dossiê lá da Nelise. Tudo que eu fomento de material, eu tá lá. Eu sou uma pessoa que gosta de trocar, abrir. E o e-mail para caso alguém queira
entrar em contato aí para a gente falar. Então, essa palestra eu montei, eu tenho que fazer uma linha do tempo para a gente entender. Então, como é que era desenvolvido software na década de 80 e 90, né? Eu comecei a desenvolver software em 94 e eu desenvolvi em Basic, depois fui para COBOL, Pascal, Clipper, DBase programado. Eu tenho 42 anos, não tenho vergonha de esconder a minha idade. Então, eu comecei com 15 anos a desenvolver em Basic e era uma forma muito diferente da gente trabalhar, né? A gente era um desenvolvedor para cada projeto, então a gente fazia tudo, né? Antigamente não tinha analista, desenvolvedor, cara de infra, UX, né? Aquela pessoa que pegava o projeto, ela ficava responsável em desenvolver ele. Então a gente tinha que levantar a necessidade com o cliente ou com a área do usuário, desenhava fluxo, que era o DFD, a gente desenvolvia todo o sistema, testava o sistema, homologava, imprimia, porque a gente não tinha comitação de código naquela época, a gente não tinha Git, a gente não tinha nada que servisse de insumo. Então a gente imprimia essa papelada toda e arquivava. E quando dava um problema no sistema, a gente abria o arquivo, pegava aquele catatal de folha, saía olhando, e aí você ia ver um ponto e vírgula, né? Era um arroba que tinha faltado, então era bem mais complexo a gente trabalhar, até porque era uma pessoa só e a gente não tinha com quem trocar, com quem dividir, então era bem mais difícil. E aí, lá para... Peraí. Não tá passando. Ah, foi. E aí, quando foi na década de 90, a gente começou a trabalhar com o tal modelo de manufatura, né? A gente teve o boom da era industrial e todo mundo a gente começou a colocar manufatura em tudo. Então, se a gente for para a educação, a gente trabalha hoje com educação por silos, né? A gente tem fase. Então, se eu tenho um aluno que está lá no primeiro ano, mas ele tem facilidade e eu quero dar conteúdo do segundo ano para ele, eu não posso criar esse desafio com ele porque ele está no primeiro ano. Isso é faseado. Então, a gente começou a aplicar o modelo de manufatura também para desenvolver software, criando silo. Então, foi a era do boom, né? Da gerência de área, gerência de negócios, gerência de desenvolvimento de TI, gerência de testes de TI, gerência de design de TI. Então, a gente criou silos, né? A gente pegou pessoas com especialidades iguais e colocou para trabalhar junto. E aí teve um grande problema, e muitas empresas ainda trabalham assim até hoje, né? E a gente teve o problema de quê? Porque se eu crio silo, cada silo vai se defender, vai se autodefender. Então, a gente não consegue disseminar o conhecimento, né? A gente não consegue fazer com que tenha troca de ideias, fomentação de novos serviços, melhoria de processo, e as pessoas começam a se defender dentro do silo, como se cada gestão daquela fosse uma tribo e cada se defende, né? Então, o negócio saiu de negócios, né? A gerência de negócios não estava direito, a culpa é da gerência de negócios, então ficava um colocando a culpa no outro. E aí o que a gente trouxe de lição dessas duas eras, né? Que o processo de desenvolvimento de software não tem analogia com a produção industrial, pois as entregas não são repetidas, elas não são iguais. O processo nosso hoje é muito artesanal. Eu posso copiar algum trecho, alguma lógica, eu posso reaproveitar alguma coisa, mas o final, a minha entrega final, ela nunca vai ser igual. Eu sempre estou implementando e entregando alguma coisa. Então, se hoje o mercado mudou, a sociedade, o consumo, a forma de desenvolver, ela pode até ser a mesma. Hoje a gente faz todo mundo junto, não faz separado, mas ainda é artesanal. Eu ainda tenho que chegar lá no meu usuário, no meu cliente, e perguntar o que ele deseja, como ele quer, se ele quer a tela de um jeito, se ele quer a tela do outro, se ele quer um aplicativo, se ele quer um web. Né? Dificilmente hoje a gente faz as coisas do jeito que a gente quer, sem ter uma pesquisa, sem ter uma opinião, sem ter uma troca. Então mudou muito o processo. E aí em 2001 surgiu o Manifesto Ágil, que vocês na comunidade já estão careca de saber, mas é sempre bom lembrar que o manifesto trouxe o quê? Ele trouxe a visão mais humanizada.
Eu fico botando tudo na ferramenta, no processo, fazendo documentação. Eu sou uma pessoa que via documentação de 450 folhas, sabe? Era uma coisa assim bizarra, porque quando eu era desenvolvedora, você acha que como desenvolvedor, eu vou pegar uma documentação, uma RFP de 450 folhas e vou ver o que mudou, qual o requisito que mudou, se é funcional, se é não funcional. Não vou, a gente não faz isso, né? Então, hoje, a gente tem um manifesto ágil que guia muito. Então, a gente valoriza muito mais indivíduo e interação, ou seja, interações quer dizer relacionamento. A gente tem um problema muito sério dentro de TI, que é relacionar. A gente precisa se relacionar. Então, não adianta botar interações e botar aquelas setinhas de loop infinito nas apresentações, sendo que eu não vou lá falar com a pessoa que me assistiu na palestra, com a pessoa que me mandou um e-mail, com a pessoa que teve uma pergunta e eu não respondi. Isso é interagir. Eu preciso me relacionar com as pessoas. Então, não adianta botar processo e ferramentas acima. É indivíduos e interações sempre acima de tudo. Software em funcionamento. Quando a gente está falando de software em funcionamento, não é botar qualquer bagaço em produção, pelo amor de Deus. A gente está falando de qualidade. A gente está falando aí de Scrum, de Kanban o tempo todo. Por quê? Porque a gente quer entrega com qualidade. A gente cria expectativa no nosso cliente de receber algo novo e a gente entrega uma feature cheia de bug para ele. Então, isso não ocorre. Se a gente continuar fazendo isso, a gente não está fazendo ágil. Não tem nada de agilidade aí. Colaboração com o cliente mais do que negociação. Antigamente, a gente só começava a construir software ou feature quando o meu cliente ia lá e assinasse uma ata, um contrato, dizendo o que ele queria. Hoje em dia, a gente já trabalha com contratos de guarda-chuvas, ou seja, a pessoa compra um pool de hora e vai consumindo. O que é importante no manifesto é o seguinte: eu ter o cliente perto quando eu preciso dele e quando ele precisa de mim. Eu tenho que aproximar, eu tenho que falar com ele, eu tenho que conversar, eu tenho que interagir. Responder às mudanças mais do que seguir um plano. Ou seja, se eu estou vendo que tem alguma feature lá no meu backlog que não vai trazer mais valor de negócio, que não vai me trazer mais um resultado, para que eu vou continuar fazendo? Eu mudo, eu posso mudar, eu tenho flexibilidade. E isso não vai atrasar nada do projeto, pelo contrário, a gente acaba entregando partes importantes em vez de ficar fazendo o que eu chamo de firula, né? Porque firula, ninguém hoje tem mais dinheiro para gastar com firula. Então, o Manifesto Ágil é uma galera que se reuniu, um pessoal que se reuniu na época da Toyota e fundou um manifesto para quê? Para as coisas não descambarem, né? Não ser distorcida e voltar ao que era em 80 e 90. Então, a gente tem esse foco. E eu, às vezes, ainda morro, que eu vejo muita gente falando de ferramenta ágil, né? E esquecendo de pessoas. Toda essa parte do manifesto, ela está relacionada a indivíduo. Ela não está relacionada a coisas que eu compro. É sim a coisas que eu desenvolvo e produzo. Bom, aí tem o desenvolvimento ágil, que tem os 3 pilares da inspeção, transparência e adaptação. Ou seja, não adianta, porque no ágil eu não vou conseguir empurrar para debaixo do tapete, eu não vou conseguir continuar com a quantidade de bug. Eu tenho uma experiência de uma empresa que eu dei consultoria, que a gente começou a trabalhar ágil nos times, e a empresa continua fazendo janela de produção uma vez por mês. E eu falei, não vai dar certo. Não, mas a gente tenta, Nelise. Beleza, eu não escondo o erro. Deixa errar. Né? A gente faz igual com o aluno. É errando que se aprende, então deixa errar. E aí, de repente, dobrou o número de bugs. E aí ele virou para mim e falou, como dobrou o número de bugs? Então o ágil traz mais bug? Eu falei, não, querido. Eu estou fazendo agora 2 semanas de sprint. Então eu tenho 2 entregas por mês. Se eu tenho 2 entregas por mês e eu não mudei nada na minha esteira de produção e nem de qualidade, o que vai acontecer? O número de bug que vai aparecer é maior. Então, isso é processo, isso é fato. Então precisamos mudar. Então, o legal é que aparece, tá? Aparece e a gente tem que tratar. E o legal é deixar aparecer, né? Quando a gente está na consultoria, não, mas se aparecer, vai ficar feio, vai dizer que o ágil não está funcionando, tá? E como é que eu vou tratar esses problemas? Se eu tenho evidência de problema para ser tratado, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E aí, o método ágil, o que ele fez? Em vez de a gente ter aquelas caixinhas do waterfall, onde eu tinha 2 meses levantando necessidade, 4 meses desenvolvendo e mais 4 testando, e alguns projetos até eram 6 meses de teste e 4 de desenvolvimento, que era impressionante, né?
e aí você vê que tem um gap na engenharia de produção, né, durante o desenvolvimento. A gente perdia muito tempo fazendo, e nesse período de 1 ano, 8 meses, a gente não interagia com o cliente, né? A gente ficava só fazendo o que foi acordado e quando entregava, não entregava do que ele queria. Já tinha perdido market share, já tinha perdido mercado, já tinha perdido concorrente. Então, o que era para ser um projeto legal, bombástico, idealizador, acabava morrendo, né, essa expectativa. Então, o ágil ele pegou o quê? Pequenas partes de cada fase num determinado período. Então, se eu tenho lá no primeiro sprint, eu vou fazer tudo o que eu fazia dentro de um projeto normal, só que eu vou fazer em pequenas partes. Então, eu vou entregar partes prontas. Se eu pego e fatio toda essa esteira de desenvolvimento, eu consigo pegar mais problemas antes, porque eu não fico estocando, né? A gente vai falar muito disso, eu não estoco funcionalidades. Eu rodo elas mais depressa. Então, se eu coloco elas na produção e o meu cliente começa a receber essa informação e começa a me dar feedback, eu tenho tempo para corrigir e até melhorar ou flexibilizar o que está para vir adiante. Então, o ágil foi uma sacada assim de mestre para a gente ganhar mais qualidade na engenharia de software. E aí, de 2001 até 2007, a gente ficou rodando esse modelo do ágil, trabalhando com sprint, com quadro, com papéis, tendo os relacionamentos, vendo ferramenta para segurar o processo, interagindo com as pessoas e fazendo toda essa parte do ágil. Só que aí começou a ver o seguinte: como que a gente trata os gaps que estão fora da nossa célula de TI? Relacionadas a produto, relacionada à operação, relacionada a desenvolvimento. E aí surgiu o DevOps entre 2007 e 2008 com essa pegada de eu vou linkar desenvolvimento, operação, focando em entregas com qualidade, tá? Então, qual era o objetivo? Qual é, né, o objetivo do DevOps? É aumentar a resiliência, ou seja, eu ter mais flexibilidade. Resiliência, quando eu passo por um período de pressão, eu suporto, aprendo com esse período de pressão e cresço com ele. Ou seja, minha régua de desafio ela vai aumentando e eu vou suportando isso. Eu tenho que viabilizar a entrega contínua, ou seja, eu tenho que estar sempre entregando alguma coisa, eu não posso reter. Quanto mais eu reter informação, produção, entrega, pior para mim, né? Pior para o cliente que não vai estar recebendo. Eu tenho que manter a qualidade e a excelência, porque não adianta eu correr para entregar, como eu falei lá no início, e entregar com bug, entregar faltando partes, entregar algo que o meu cliente ou meu usuário ele não tem como usar, não tem como experimentar. Então, não adianta também. Responder a necessidade de negócio com mais rapidez. Se eu coloco todas essas áreas para se falar, eu consigo fazer com que o meu fluxo de informação, que a gente fala que é fluxo de valor, ele passe por todas as áreas sem ruído, sem gap. Eu consigo fazer com que ele flua melhor. E aí eu consigo ter um processo que seja mais rápido e que entregue com qualidade. Tem que ver se quando ele dá uma agarrada aqui. Foi. Então, o Patrick Debos, que eu nunca consigo falar esse nome, ele diz o seguinte: DevOps é um método para desenvolvimento de software que enfatiza a comunicação, a colaboração, a integração, a automação e o uso de métricas. Então, se a gente parar para ler essa frase, e eu coloquei bem destacado em azul, eu não estou falando em nenhum momento de ferramenta. Eu estou falando de processo e pessoas, né? Então, como que eu consigo me comunicar? A gente tem as ferramentas que ajudam, mas não me custa levantar da minha cadeira e ir lá falar com outra pessoa que está sentada do lado. Não me custa chamar a área de negócio, a área de produto para discutir sobre um determinado produto que vai ser colocado em produção, sobre um cliente que fez alguma reclamação, sobre algum usuário que deu alguma ideia. A integração é o relacionamento entre todas essas pessoas que a gente trabalha
e todas as ideias que chegam. Automação é o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer com que fique mais rápido, ou que eu consiga gravar, ou que eu consiga melhorar. E o uso de métricas. Por que eu tenho que usar métrica? Porque eu tenho que direcionar. A métrica, ela orienta a gente a sempre melhorar o processo. Então, se eu começo a ver quantos dias cada pessoa fica em determinadas atividades, quanto tempo leva para eu ter feedback do meu usuário sobre aquela feature, se eu começo a ver quanto tempo leva quando eu tramito a necessidade, nasce lá com a área de negócio, a área de produto, e entra na esteira toda de desenvolvimento de produção, quanto tempo leva desde que entra até a hora que sai. Então, se eu começar a medir, eu consigo começar a ver aonde que estão os gargalos, aonde que estão os gaps e como eu posso melhorar, sendo colocando mais pessoas naquele processo, ou sendo melhorando, colocando alguma ferramenta que vai otimizar. Então, assim, DevOps é isso, é simples, é objetivo, não tem muita firula, né? E aí eu fiz um desenho aqui de fluxo de valor. Eu tô achando até engraçado, né? É engraçado a gente viver 24 anos de TI, porque você vê que as coisas começam a voltar com nomes diferentes, né? Como se a gente tivesse agora uma nova embalagem. Então, o fluxo, a gente tem o cliente, o usuário, ele teve uma ideia, ou a empresa teve uma ideia de implementação, a gente começa a flexibilizar essa ideia. Quanto ela vai custar? Quando eu tenho que botar ela no mercado? Quem são as pessoas que vão consumir? Qual o perfil dessas pessoas? O que eu quero ganhar com essa ideia que eu tive? Eu quero ganhar mais clientes, eu quero ganhar mais downloads, eu quero ganhar mais base de banco de clientes e usuários. Então, a gente tem que determinar um objetivo. E isso tudo são formas de monetizar, né? A gente fala muito de dinheiro, dinheiro, mas não é só dinheiro. Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente quer aumentar a nossa base de clientes. Então a gente tem que ver, existe várias formas de monetizar. Eu posso monetizar de eu querer mais receita, eu posso monetizar de querer mais atenção para um produto novo, eu posso monetizar para querer só fazer uma landing page e pesquisar. Então, eu tenho várias formas de monetizar. E aí a gente tem um pipeline de implantação. Então, o pipeline de implantação é todos os processos, né, que vão permear, desde a minha ideia que eu tive, a necessidade que eu fui levantada, até chegar no meu cliente ou no meu usuário final. Então, quais são os gaps que eu tenho? Então, entre a área de negócio e entre o desenvolvimento, o que eu tenho mais gap? Aonde está se perdendo mais tempo? Aonde está se estocando mais horas de esforço, né? Aonde que eu tenho mais problemas? É na parte física? É na parte de pessoas? Eu preciso contratar gente? Eu preciso capacitar essas pessoas? Quando eu saio da área de desenvolvimento e aí eu vou para a área de teste, de homologação, de experimentação, o que está emperrando o meu processo? O que eu preciso melhorar no meu processo para chegar até o cliente? E aí tem uma coisa muito legal que muita empresa não faz, é que eu preciso pegar o retorno do meu usuário. Eu preciso colher o feedback do usuário. Solta uma versão beta, estação, e aí o usuário vai ficar 15 a 20 dias ali testando a ferramenta. E aí ele vai me dar um retorno. O que ele achou? Legal, teve bug, ele achou que foi intuitivo, não foi? Aí o pessoal da empresa fala isso, a gente faz trabalho, porque aí ele vai botar o que ele quer. Eu falei, não, uma é ele ver novas features, que aí vão aparecer com o feedback. Outra coisa é como foi a experimentação dele com isso. Porque se eu solto uma versão antes, ele degusta, me dá retorno, eu tenho um tempo hábil, às vezes, ainda para construir antes de botar no mercado. Então, quando eu faço esse trabalho, eu estou fazendo o quê? Eu estou coletando feedback e voltando para a esteira de produção. É muito importante ter feedback. A gente precisa, porque o feedback é que vai orientar o nosso desenvolvimento e, principalmente, pensando em área de produtos, em gestão de produtos, o feedback é muito importante para direcionar as próximas entregas, tá? E aí eu botei uma brincadeira aqui, que é o Keep Calm and Do DevOps. Então, calmes são 5 letrinhas
que apresenta para a gente como os pilares do DevOps, tá? Então, quando a gente está falando de cultura DevOps, a gente está falando desses 5 pilares. Quais são os pilares? Eu estou falando de cultura. Então, quando eu estou falando de cultura, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de identidade, eu estou falando de imagem. Eu identifico você pelo tipo de comportamento. Eu estou falando de automação, então como que eu automatizo, como eu melhoro, como eu faço fluir. Eu estou falando de Lean, né, que é o fluxo, como que eu faço com que o fluxo de informação trafegue por todas as áreas e não sofra gaps, ruídos, interrupções. Eu estou falando de medição, porque eu medindo o meu processo, eu garanto que vai ter mais qualidade, eu consigo ver aonde que está o gargalo e tratar ele. E eu estou falando principalmente de compartilhamento, porque se eu estou trabalhando com pessoas e com áreas distintas, com conhecimentos diferentes, eu preciso compartilhar o meu conhecimento, as minhas experiências para fazer com que o fluxo ande cada vez melhor, tá? Muita gente, empresa, a gente chega e fala, vamos falar um talks, vamos fazer um dojo, não, mas é perda de tempo, eu vou parar minha produtividade. E aí não para naquele momento que tem que parar, e depois, quando é necessário fazer, aí tem que parar a empresa toda. Então, a gente tem que ficar atento de acordo com a necessidade. Como que eu vejo isso? Acompanhando o trabalho das pessoas. Acompanhando, eu vou ver se tem necessidade de dar uma capacitação, se eu tenho alguém sênior dentro da empresa, de fazer com que essa pessoa sênior dê uma capacitação. Eu não gosto de trabalhar com pessoas que são, como é que eu digo, ilha de conhecimento. Eu sou contra, porque a ilha de conhecimento ela tem que ser disseminada. Aquele cara vai ficar doente, vai entrar de férias, vai sair da empresa, e aí? Deixa tudo na mão dele. Então, até pensando em time, em fluidez, em melhoria, eu preciso fazer com que as pessoas que tenham mais retenção de conhecimento e experiência disseminem para as demais, tá? E aí a gente vai falar de cada ponto desse. Então, quando eu estou falando de cultura, eu estou falando de focar nas pessoas. Então, até porque se eu não quero perder a cultura, a identidade da empresa, eu tenho que ter um foco nas pessoas. Do contrário, conforme as pessoas vão saindo e vão mudando, a cultura vai também Eita, agarrou. A cultura também vai desaparecendo, porque a cultura são as pessoas que fazem. Então, se eu mudar, se eu tenho uma galera que é formal e eu começo a colocar pessoas informais para trabalhar, e as formais vão saindo, vão se aposentando, vão mudando de emprego, eu vou ter uma mudança cultural. Porque as pessoas que estão entrando estão trazendo uma nova ideia, um novo comportamento, uma nova identidade. Eu preciso melhorar comportamentos. A gente dentro de TI tem muito problema com comportamento. Pessoas que não se falam, pessoas que detêm o conhecimento e não quer passar, pessoas que têm problema de relacionamento. Então, a gente tem que melhorar esse tipo de comportamento. Tem que ir lá na base e saber o que está acontecendo, por que está tendo esse tipo de conduta. A gente tem que abraçar as mudanças e as experimentações. Não adianta que a gente vai ter que degustar, vai ter que experimentar, porque senão a mudança não vai acontecer. Errar sem julgamento. Esse é o principal item, né? A gente vê hoje muita gente falando, não, a empresa, ela deixa você errar, ela deixa, só que quando erra, tem alguém lá para apontar o dedo, né? E quando a gente erra o time todo, erra todo mundo, não tem que apontar dedo. A gente tem que entender onde erramos, por que erramos e como a gente faz para isso não acontecer mais. Para manter a mudança, né? Manter a segurança entre o time. Senão começa a deteriorar. E eu tenho que integrar a área de desenvolvimento, a área de operação, a área de TI e a área de produto. Eu preciso que essas 4 elas andem juntos, porque senão não estou fazendo DevOps. Né? Eu preciso comunicar. O produto sabe o que precisa fazer para atender o usuário ou o cliente final. Está ali ouvindo. Né? Quem está desenvolvendo também é um cliente, um usuário. Quem está no operacional lá, fazendo toda a parte de infra e tudo, também sabe da informação. Quem está dentro de TI também. Então, essas 4 áreas, elas têm que andar muito juntas. Elas não podem andar separadas ou em silos, tá? E aí, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de perfis, a gente está falando de processo, de tecnologia, de ferramenta, para ter o quê? O DevOps. O DevOps vai interceder todos esses itens. E isso é muito engraçado, porque eu vejo hoje no LinkedIn
muita gente assim, engenheiro de DevOps. E eu acho isso assim tão engraçado, porque se você parar para pensar, você vai ter experiência e conhecimento em ferramentas que você faz DevOps, mas DevOps é uma cultura. E não tem como você intitular um cargo, né, como DevOps. Então, para mim, está tendo uma distorção aí no mercado forte do que é DevOps, tá? E aí a gente passa para o segundo, que é a automação. Então, automação é fazer pequenas e constantes entregas, né? Não adianta ficar lá retendo coisa para entregar e depois eu entrego aquele catatal de coisa com um monte de bug, com um monte de falha e um monte de reclamação. É melhor eu entregar pouco, mas ser constante e entregar com qualidade. Fazer integração, integrar a alteração de código no repositório central, que a gente trabalha muito com integração contínua. A integração contínua ajuda muito a gente na parte de DevOps, né? A gente economiza muito tempo, deixou de ser manual e a gente ganha muito tempo para fazer outras coisas. Então, é bacana ter a integração contínua. Quando a gente está falando de pipeline de DevOps, a gente está falando de um parque que pode ajudar a gente, que é a integração contínua, automatização de testes, fazer deploy. Então, tudo isso era um tempo, isso tudo a gente fazia manualmente e a gente perdia muito tempo fazendo isso manual. E hoje a gente tem como aproveitar esses profissionais para desenvolver outros tipos, outras features, outras ideias e a gente deixar esse pipeline rodando. Claro, ter monitoramento sobre esses pontos, mas a gente precisa desse parque tecnológico. E orquestrar tudo isso, tá? Então, quando a gente está falando de fazer entrega constante, trabalhar com integração contínua, automatização de teste, deploy, a gente precisa orquestrar, organizar, porque isso tudo é uma esteira de produção. Eu preciso fazer com que isso tudo trabalhe de uma forma harmônica, tá? E aí eu tenho a responsabilidade do time, então se eu tenho lá branches, eu tenho repositórios, eu tenho que ver que time vai cuidar de quê, quando quebra o código, qual time que é responsável pela parte do código. Eu tenho regressão de teste, eu tenho análise de impacto, eu vou subir alguma coisa em produção, qual o impacto que vai ter isso, quais times que vão ser impactados, qual o impacto que vai ter no produto, documentação, aonde que eu vou colocar, vou fazer alguma documentação específica, vou deixar na rede, vou apenas comitar e fazer essa integração. Então, aqui eu botei um desenho de como funciona a parte de repositório de controle de versão, a parte de CI e tudo mais, só para dar uma explicação e ficar mais claro, tá? E aí a gente entra no Lean. O Lean trabalha com produção puxada, ou seja, é o meu usuário, o meu cliente que determina o que eu preciso fazer, né? O que é mais importante eu fazer naquele momento. Então, eu tenho entrega de valor para o usuário final, na visão do cliente, e isso eu gosto de destacar, porque a gente tem o sério problema de achar que nós somos cliente por ser de TI, nós sabemos o que é melhor para o cliente. A gente quase não deixa, nem ouve o cliente falar, então é importante que a gente tenha essa visão do cliente, do usuário, e identificar o fluxo de valor e fazer fluir sem interromper. Então, o que está ali na minha esteira de produção, que quando eu entregar para o meu usuário, para o meu cliente, vai fazer diferença na vida dele, mas vai fazer diferença para melhor, não é para pior. Então, eu vejo o que é mais importante ali, o que tem mais peso. Enxutar processos e documentação. Então, se eu tenho muita burocracia, eu perco muito tempo documentando, processos que emperre, né? Eu já vi processo que manda e-mail, aqui SLA de 3 dias para o cara responder o e-mail. Então, isso tudo burocratiza muito a nossa produtividade. Então, eu tenho que enxutar essa parte de processo e documentação, eu tenho que melhorar. Eliminar desperdício. Então, se eu estou tendo um faturamento maior, eu tenho que ter o faturamento sempre maior do que meus gastos. Se for o contrário, eu estou tendo desperdício. E aí, se a gente for ver o desperdício, é desperdício de hora pessoa, eu estou tendo desperdício de máquina, eu estou tendo desperdício de tempo, eu estou tendo desperdício de vários aspectos, né? Às vezes, licença que eu comprei e não estou usando. Então, se a gente for procurar ver, realmente o desperdício tem e muito dentro de TI. Perseguir a melhoria contínua. Então, eu já ouvi uma vez, não, o processo aqui já está rodando há 4 anos e funciona muito bem, então tem alguma coisa errada, porque o processo ele tende a melhorar sempre, né, continuamente. 4 anos, eu continuo fazendo e está funcionando muito bem, tem alguma coisa errada. Ou a empresa não evoluiu,
ou eles não estão ouvindo o cliente ou o usuário, ou estão realmente fazendo errado e camuflando o que está sendo feito de uma forma correta. E o melhor que é fazer o simples, né? Não adianta querer fazer uma gambiarra, ou querer reaproveitar as coisas, ou querer fazer um castelo. O mais simples é o que funciona. O mais simples é o que vai ser menos complexo, é o que vai atender o cliente. Então, não adianta pensar em soluções cabrosas, enormes, porque não vai muito à frente. E aí a gente tem os 7 itens de desperdício do Lean, né? Todos os livros de Lean que a gente for ler, ele sempre toca nesses aspectos, nesses itens. Tem alguns até que citam 8. Mas os principais são defeito. Então, quando eu estou entregando alguma coisa com defeito, eu não estou enganando o cliente, o usuário. Na verdade, eu estou me enganando, né? Porque eu não estou fazendo, não estou entregando com qualidade. Excesso de produção. Então, quando eu entrego com defeito, eu vou ter que voltar para fazer, então vou ter que fazer, eu vou ter retrabalho. Então, em vez de eu ter a hora homem de uma pessoa fazendo uma vez, ela vai ter que fazer 2 vezes. Então, eu estou tendo excesso de produção. Eu estou retendo, às vezes, coisas também que eu já fiz, que o meu desenvolvedor já fez, já testou, já está pronto, e eu fico ali retendo. Então, isso também não é legal. Espera, né? Que é a espera, enquanto eu não entrego para o usuário está ali, já pagou pela feature, já pagou pelo aplicativo. Ele está querendo e está reclamando. Por que ele está esperando se foi vendido para ele que dentro de um mês ele ia receber? Então, isso também não é legal e é um desperdício. Transporte, então, como você vai fazer a entrega, a movimentação de pessoas, o processamento dessas informações e o estocar, né? Eu visitei uma empresa uma vez que eles falaram comigo, não, aqui a gente faz ágil. Eu falei, então como é que é o processo de vocês de desenvolvimento e de entrega? Não, a gente vai fazendo sprint e aí quando chegar no 7º mês, que a gente acabar o backlog, aí a gente vai fazer 2 meses de merge. E eu falei, nossa, vai dar problema. Não, não vai dar problema não. Ou seja, no final eu fiquei sabendo que eles perderam muito mais do que 2 meses de MESH, porque eles foram retendo as entregas e não colocando em produção. Então tiveram um retrabalho enorme lá no final. E aí, quando a gente está falando de Lean, a gente está falando de Scrum, que é um framework, não é uma metodologia, porque para ser método tem que ter gestão. E aí a gente trabalha XP junto com o Scrum, porque XP são boas práticas de gerir pessoas e processos, né? E o Scrum é um framework que pode ser aplicado em qualquer área de negócio. Então a gente tem o Scrum, que muitas empresas utilizam, o Scrum para começo, né, de agilidade. Ele traz disciplina, então eu acho ele super didático. É uma mudança muito grande, é muito radical a gente sair de uma empresa que trabalha com GoRoss, que trabalha com Waterfall, e começar a trabalhar com Scrum. Então eu acho que todas essas cerimônias, né, que o Scrum traz ajuda a ter disciplina, a criar disciplina, a ter uma visão melhor de processo, de interação, de comunicação com as pessoas. A gente tem o Kanban, que hoje também está sendo muito usado, né? Teve uma nova leitura agora do David Anderson, mas o Kanban já era usado antes dentro de TI. Então a gente trabalha por processo, né? A gente trabalha por camada. A intenção é que o Kanban ele roda muito mais rápido, porque você tem pessoas em raias e você consegue trabalhar com que onde está o gargalo, você consegue trabalhar e fazer com que ande mais rápido, consegue fazer com que o fluxo de valor tenha menos gap. Então, a gente tem trabalhado também muito com o Kanban. Geralmente, nas empresas, a gente começa pelo Scrum e depois a gente vai para o Kanban, porque é normal que a gente comece a pensar em processo. E se vocês verem os quadros, eles começam a sair lá do to-do, do Indone, para começar a dividir aonde é análise, aonde é desenvolvimento, aonde é teste, aonde é QA, aonde é produção, para eu ver melhor aonde que está o gargalo. Então, se o gargalo é a quantidade de pessoas, se é o conhecimento das pessoas que está limitado, se é ferramenta que eu não tenho, licença, então ele traz mais visibilidade para o processo. E aí eu tenho o XP, que é o Extreme Programming, que tem até um livro muito interessante do Kent Beck. É um livro super fácil de ler, super gostoso. Ele aborda muito a parte da comunicação, do feedback, de dar autonomia, coragem para os funcionários, né, para os colaboradores.
o respeito entre as pessoas, né, a abertura e simplicidade na hora da gente pensar, executar e fazer acontecer. E aí a gente tem o outro pilar, que é a medição. Então, eu preciso medir, monitorar todo o ciclo, todos os fluxos. É importante eu ter uma pessoa fazendo esse trabalho. Então, quando a gente tem uma pessoa lá medindo, a gente consegue ver aonde estão os problemas. Inclusive, a gente consegue ver com antecipação aonde vai ocorrer os problemas. Eu consigo identificar os erros, os defeitos e as falhas. Fica mais visível no processo. Corrigir os problemas o quanto antes, porque se eu tenho tempo hábil para corrigir antes de colocar em produção, eu consigo fazer isso, porque eu vou ter uma visão antecipada e eu consigo melhorar o processo através de ações. Eu consigo fazer atividades dentro do fluxo, né, dentro do período de trabalho, para melhorar o processo. Eu consigo acertar o processo. E se eu não conseguir acertar o processo naquela interação de tempo, eu consigo fazer no próximo, mas é muito mais rápido eu melhorar o processo trabalhando com Lean do que se eu tivesse trabalhando com outro método, tá? E aí a gente tem um exemplo bem simples aqui para poder pegar todo mundo, né? Quem está trabalhando ainda com Scrum, quem já está com Kanban. Então, está indo lá o lead time, que é o tempo de tarefa criada até o estado de finalizada. Então, eu começo a fazer essa medição bem simples. Eu tenho o work time, que é o tempo gasto executando a atividade. Então, quantos dias eu fiquei, quantas horas eu fiquei naquela atividade. E eu tenho o cycle time, que é o tempo da tarefa iniciada até o estado de finalizado. Então, eu consigo ter uma visão melhor de quanto tempo vai ser gasto em cada atividade que entrar dentro do meu fluxo, tá? E aí, quando eu estou medindo, eu tenho que fazer sempre algumas perguntas, né? As perguntas os questionamentos é que nos levam à melhoria. Então, quanto tempo levou para ir do desenvolvimento até a implementação? Com que frequência de erros ou falhas recorrentes acontece? Acontece sempre? Acontece nunca? Uma vez ou outra? Quanto tempo a recuperação leva depois de uma falha no sistema? Então, eu vou ter que classificar esse tempo, eu vou ter ações para cada tipo de falha. Quantas pessoas estão usando o seu produto no momento? Quantos usuários você ganhou ou perdeu nessa semana? Então, essas são algumas perguntas básicas que eu coloquei aqui, que vai levar a gente a medir. São pontos básicos, simples, mas que vai orientar muito o nosso desenvolvimento lá na frente, tá? Nossa melhoria. Compartilhamento. Eu preciso compartilhar conhecimentos e experiência. Eu não posso deixar que as pessoas detêm conhecimento e experiência, uma pessoa, uma ilha. Eu preciso disseminar isso entre os demais. Expor fracasso e sucesso. O que foi sucesso? O que a gente fez que foi bacana, que deu retorno, que deu resultado? O que não foi? Por que aconteceu isso? Não é quem foi que fez? A pergunta é diferente, né? Eu não estou focando na pessoa, estou focando no processo. Então, o que a gente podia ter feito de melhor? Promover comunicação e colaboração entre os profissionais. Eu preciso fazer reuniões, eu preciso atualizar quadros, eu preciso fazer talks, eu preciso conversar, eu preciso colocar essas pessoas para trabalhar junto no mesmo ambiente, se possível, para ficar mais fácil a comunicação. Eu preciso integrar essas áreas, né? Não adianta a área de produto estar num bairro e a área de TI está lá do outro lado da cidade. Ou a área de TI está num estado, a área de operação está em outro estado. Então, eu tenho que começar a viabilizar isso. Como que eu flexibilizo essa comunicação, essa interação? E o principal é ter feedback. Eu preciso coletar feedback para orientar tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de pessoas também. O que eu preciso melhorar no processo? Que tipo de capacitação eu preciso dar? Qual foi o retorno que o usuário deu? Ele gostou, não gostou? Ele compraria, não compraria? Então, a gente precisa ouvir mais as pessoas que estão trabalhando com a gente e também as pessoas que estão degustando tudo que a gente produz, tá? Conhecimentos e vivências, quando compartilhados, geram boas ideias. Eu sempre trago isso porque hoje as empresas estão achando que existe uma dinâmica mágica que você faz dentro da empresa e de uma hora para outra pintou a inovação. Annelise, tem uma facilitação para inovação? Não, inovação é cultura, inovação é todo dia, inovação é em toda a área, é o tempo todo. Como que eu promovo inovação? Dando espaço e abertura para as pessoas se falarem
e exporem as ideias, exporem soluções. Então, quando eu promovo espaços, ambientes que eu possa ter esse tipo de comunicação e de troca, com certeza vai surgir boas ideias, boas soluções, tá? E aí, por que eu preciso usar DevOps? Por que eu preciso usar a cultura DevOps, Annelise? Porque eu reduzo o custo operacional em TI, tá? Porque eu vou focar em qualidade, então a tendência é que eu comece a diminuir tempo, pessoas, não digo nem diminuir a quantidade de pessoas, mas ter pessoas mais qualificadas dentro do processo. Eu tenho qualidade nas entregas, eu não entrego com bug porque aquilo já passou pela mão de todo mundo, as pessoas se falaram, as pessoas testaram, então a tendência é que o usuário receba com muito mais tranquilidade o seu produto final. A integração entre as áreas e os profissionais, então é importantíssimo ter isso. Criar silos não traz benefício para ninguém. Desenvolver próprias soluções em cada área também só atrasa a empresa, não ajuda em nada. Entrega de valor para o usuário final. Então, eu tenho que ver que o usuário lá, ele tem que estar recebendo o que ele pediu, o que ele realmente necessita. Eu sei que muitas vezes nem o usuário sabe de verdade o que ele quer, mas é papel da gente questionar, levar ele ao questionamento até ele saber, tá? Melhoria constante em toda a cadeia de valor. Enquanto eu estiver rodando esse trabalho, eu estou melhorando, né? Claro, vai chegar um ponto que algumas coisas vão dar uma estagnada, mas se eu estou trabalhando com todas as áreas, sempre vai ter algo para melhorar, seja comportamento, seja ferramenta, seja fluxo de valor, seja entrega, seja quadro. Então, a gente tem que ficar atento e ver aonde que tem os pontos que a gente pode trabalhar e melhorar. Aqui eu deixo para vocês 2 dicas de livros de DevOps muito bons para ler, tá? São um dos livros mais vendidos no mercado e as pessoas realmente gostam muito dos 2 livros, então eu recomendo. E é isso, gente, que eu tinha hoje para falar para vocês. Agradeço o tempo de vocês. Meu site é esse aqui, o meu contato, Twitter. Essa palestra está lá no site, é só procurar em palestras realizadas. E tem muita coisa lá no site também para falar sobre agilidade. Oi, Anne, obrigada. Como sempre, eu adoro suas apresentações, suas palestras, sou fãzaça, assumida. Eu que agradeço. Eu que agradeço, é um prazer. Eu só fico triste que agora, só agora que eu consegui fazer isso com vocês, mas consegui fazer, né? Que bom que está conseguindo, né? É. E aí, gente, agora vamos começar o nosso Fishbowl. Só para explicar um pouquinho como funciona a dinâmica para todo mundo, que eu acho que tem gente nova aqui. Então, assim, vamos usar o Slido, né? Se você entrar aí na internet, é sli.do. Tem também aplicativo do celular, dá para baixar aí na Store de cada aplicativo. E tem algumas perguntas lá, que eu estava dando uma conferida agora há pouco, e cada pergunta tem a votação. Então, para você que conseguiu, né, a gente também tem o link do Slido no nosso Meetup, dá para clicar lá rapidinho agora e dar uma olhadinha nas perguntas que já estão ali no Slido. Então, como funciona? As perguntas mais votadas vão ser discutidas, né? E a Rafa vai fazer aí a facilitação, né? A facilitação das perguntas. Cada perguntinha a gente discute mais ou menos uns 6 minutinhos, né? Para ter mais tempo aí de discutir a maior quantidade de perguntas possível. E a gente pede para que vocês votem também, né? Porque como a pergunta que vai ser discutida é a pergunta que mais tem votos. Então, peço para que vocês dêem uma olhadinha lá agora, rapidinho, e façam a votação. O formato Fishbowl funciona do seguinte jeito, né? Então, tá todo mundo em mudo agora. Quando a Rafa vai ler a pergunta, e logo depois que a Rafa lê a pergunta, né, aqui no Zoom, ele tem aqui aqui no menu,
levantar a mão. Deixa eu Eu ver. estou totalmente perdida aqui, que eu parei de compartilhar a tela. E aí, agora que eu consegui achar o chat. Então, a pessoa que quiser falar, levanta a mãozinha aí e a gente vai dar a palavra, para também não ficar desorganizado. Beleza? Rafa, você quer sharear aí a tela? Vou compartilhar. Tá bom. Você vai tirar o compartilhamento? Eu tô tentando share e não tá indo. Eu também estou tentando tirar aqui e não estou conseguindo. Eu acho que eu vou ter que sair por ser host e entrar de novo, igual que a gente fez da outra vez. Ah, apareceu aqui, gente. Agora Não, é meu. apareceu. Eu Ah, compartilhei, tá. derrubei a Annelise e pus a minha tela. Ah, que bom. Obrigada por me derrubar. Vamos lá, então, pessoal. Cada rodada são 6 minutinhos para cada pergunta, correto? Uhum. 6 minutinhos. A primeira pergunta é: como posso ensinar meus líderes e times a aprender a cultura DevOps aplicando dinâmicas? Então, vamos lá. O primeiro passo é o seguinte: eu sempre falo que hoje você sabe como é a cultura da sua empresa, quais são os comportamentos dos times, como que está a sua esteira de produtividade. Então, assim, não adianta a gente querer aplicar os 5 pilares da cultura DevOps dentro da empresa se você não sabe dos problemas que tem hoje, porque não vai ter evolução. Você tem que tratar esses problemas primeiro e aí depois fazer assim, dinâmica, toque, mas assim, tem que ter feedback dos funcionários do seu time, tem que melhorar comportamento, tem que ver os problemas, por exemplo, está tendo a área de produto, está tendo ruído. Então, todos esses tipos de ações que eu estou falando, você já vai estar trabalhando em cima de cultura de DevOps. Quando eu vou fazer consultoria nas empresas, a gente sempre tem um problema muito forte a área de produtos não ir tanto na área de TI. Né? Então, a área de produto fica ali pensando, tendo ideia, e aí chega dentro da área de TI, desova. Então, Annelise, como é que a gente faz? Chama esse pessoal de produtos, faz uma reunião semanal com eles. Olha, a gente está terminando isso, a gente está fazendo aquilo. O que está chegando? O que tem no roadmap? Então, assim, eu tenho que trazer essas pessoas para perto. E aí, para perto, você tem que ver como é o comportamento hoje. Ah, Denise, eu não tenho uma integração com a área de produtos, então precisa criar. Antes de pensar em dinâmica, precisa criar essa interação. Hoje o meu time não está com comportamento legal, mal faz agilidade, precisa melhorar. Porque a cultura DevOps, se você aplica sem melhorar esses pontos, ela só vai trazer mais problema para você resolver. Então, assim, primeiro você tem que saber que estado você está hoje para você pensar em termos de cultura, o que eu preciso evoluir? Eu preciso melhorar o comportamento das pessoas, eu preciso trazer mais dinâmicas, eu preciso fazer one-on-one, eu preciso fazer feedback, eu preciso criar espaços para as pessoas falarem, discutirem, trazer quadros de ideias, fomentar esse tipo de coisa. Se eu estou pensando em automação, o que eu posso colocar ali, se eu consigo fazer integração contínua, se hoje eu tenho um GitHub, se hoje o código é comitado, se hoje eu tenho branch dos times, se está tudo junto, se está separado. Então, isso tudo você vai vendo cada ponto da cultura e vai trabalhando cada ponto. É porque a pergunta é muito vasta. Alguém mais quer colocar experiência, exemplos? Eu acho que a Annelise falou tudo. Eu acho que é essa coisa mesmo de você entender e ir fazendo a transformação aos poucos, né? Não dá para você instalar Scrum, não dá para você instalar Agile, não dá para você instalar Kanban, não dá para você instalar DevOps. Isso aí. É uma coisa de entender onde é que estão as dores, e o DevOps ali é o norte para onde você precisa chegar, né? Então você mira nesse norte e vai problema por problema, iterando e resolvendo, né? É simples, né? Falar é simples, né? Fazer não é tão simples assim, Não. mas o caminho é simples assim. Não dá para querer instalar. Falou, a partir de amanhã, cultura DevOps aqui, beleza, galera? Não vai funcionar. Um ponto que eu acho que é interessante quando, né, você parte por um processo de transformação ou a questão de aplicação
do DevOps, é tentar observar se isso já não está vendendo, já não está sendo vendido como a salvação dos problemas que você está vivendo, ou dentro do seu time, ou dentro da sua área, ou dentro da empresa, porque se já está sendo vendendo se já está vendendo isso, você pode tentar enraizar o problema junto e isso vai dificultar a aprendizagem, a identificação. Então, um ponto que eu acho que é interessante caso exista uma situação, um problema muito grande ou existe uma crise dentro do ambiente de trabalho, tenta buscar exemplos de fora do trabalho, dinâmicas fora do trabalho. Eu já vi algumas experiências onde se aprendeu um pouco sobre DevOps ou algumas vezes sobre ágil, utilizando dinâmicas de como que um restaurante funciona, como se monta um prato. Então, uma pizza, construir uma pizza junto. Exatamente, tudo que... né? Se o DevOps, né, ou se a transformação, independente qual ela está muito enraizada a uma situação de problema, não tente usar o problema como o exemplo para a tua dinâmica ou para o teu exercício para ver o quanto você pode transformar ou evoluir. Isso pode causar medo, isso pode atrapalhar nesse processo aí de conhecimento, né, de início de jornada. Isso aí, concordo. Com os dois. O pessoal quer injeção, né? Tipo, agora todo mundo tá falando de DevOps, vou lá, aplico uma injeção, pá, tem DevOps agora. Não é assim. Isso, vamos fazer um curso e beleza, né? A partir da manhã tá todo mundo funcionando diferente. Não vai dar certo. Bom, não deu certo com reengenharia, não deu certo com ISO, não deu certo com nada, não vai dar certo com DevOps também. Aí. Pessoal, beleza? Essa pergunta. Alguém mais quer colocar? A gente tem uns segundos ainda. São 6 minutos. Ou pode pular para a próxima? Oi, pessoal. Gostaria só de falar sobre uma experiência. Sou o Carlos, estou participando aqui, sou novo, tá? Tá bom. E eu vejo acontecendo no mercado também, em algumas empresas que eu tenho participado, é que eles escolhem uma área ou um projeto e desse projeto eles usam como piloto para implementação dessa cultura, né? E aí, a partir de uma squad, por exemplo, de um projeto, eles implementam e vão disseminando essa cultura em toda a empresa, que eu tenho visto bastante nas áreas de inovação também acontecendo. E você vê também as outras áreas trabalhando junto, produtos, operação, TI, ou só essa célula? Eu vejo só a célula. Esse que é o É que problema. essa célula ela é mista, né? Ela contém todo esse fluxo, por exemplo, numa squad que tem esse fluxo acontecendo, só que é num projeto, e aí você tem, por exemplo, a parte de desenvolvimento, de operação acontecendo juntas, né, unidas, mas em um projeto pequeno. E aí essa cultura vai sendo disseminada em toda a empresa. A ideia é pegar um projeto pequeno e trabalhando em cima dele. O que você está falando me lembra muito quando a gente começa a fazer ágil nas empresas, né? A gente sempre começa por células menores e faz. A única questão que eu tenho isso aí é que a gente fala muito de mapeamento de fluxo de valor. Então, assim, para eu fazer esse tipo de trabalho, eu vou ter que separar as demandas para essa célula. Porque eu não vou poder pegar todas as demandas, todas as necessidades entram num pool e eu vou continuar pegando esse pool, porque aí realmente eu vou ter que fazer a Não pode ser interseção com as pool áreas de mesmo, negócio. tem que ser um projeto específico, né? Não dá para ser pool. E isso assim, acontece tem mais que em ser... empresas grandes também, que são tradicionais, né? Por exemplo, eu trabalhei na Cielo, num projeto, e eles estão com uma área grande de inovação lá, e eles começaram a trabalhar essa cultura em silos, né? Como é uma empresa muito grande, não dá para fazer em todas as áreas. Então, eles pegaram a área de inovação, por exemplo, e para cada squad, que tem uma frente com todo um conjunto de marketing, por exemplo, de produto, etc., eles fizeram essa cultura DevOps.
Essas empresas, elas criam essa área de inovação geralmente quando elas são bimodal, né? Tem um legado muito grande e tal. Eu sou contra ter uma área de inovação, porque para mim inovação tem que vir de todas as áreas. Senão você vai ter uma área super motivada para trabalhar, fazendo um monte de coisa linda, sem legado, e a galera lá arrancando os cabelos com legado e triste, desmotivado. Então, eu acho que isso aí como cultura, todas as empresas que eu vou, que eu vejo essa segregação, tipo, de um lado está a inovação. Aí você vê pessoal com puff, colorido, né, de sandália de Bermuda, dedo, chinelo. Verdade. Bermuda, chinelo. aí você vai para outra área que não é inovação. Aí você vê o pessoal de roupa formal, com baia separando as pessoas, telefone na mesa, todo mundo vestido. Então, tipo assim, eu fico preocupada com isso, porque para mim isso dá um problema muito forte cultural, tá? De ruído. Porque as pessoas que não estão felizes ali, elas não vão querer adotar o processo da agilidade, porque elas não foram envolvidas. Pessoal, deixa eu só cortar um minutinho. Acho que a gente está entrando um pouquinho até na segunda pergunta aqui. Já passou nosso tempinho de 6 minutos. Isso é para a gente conseguir abranger bastante coisa. Vocês já falaram um pouco de fluxo de valor, desculpa cortar vocês, mas eu acho que vocês vão até continuar o que vocês estavam falando. Que é como posso começar a desenhar fluxo de valor, coloco todo mundo em uma sala e vou perguntando como funcionam as coisas, então vocês já começaram. Fala um pouquinho disso pra gente, de fluxo de valor, como que vocês Então, esse negócio fazem, de colocar todo mundo numa sala, não, né? Pelo amor de Deus. Quanto mais gente você colocar, menos vai andar. O que é mapeamento de fluxo de valor? Eu vou mapear o meu processo e a informação que vai trafegar dentro dele, desde a necessidade do cliente até a entrega final. Então, eu vou falar, vai chegar no fulano, vai fazer isso e isso, vai fazer aquilo e tal, tal, tal. E eu vou ter... O mapeamento é para ver justamente aonde não vai ter gap. Então hoje, se eu tenho uma burocracia muito grande para liberar o documento de necessidade para o desenvolvimento, eu tenho que fazer com que essa burocracia seja menor e mais rápida, mas que não perca a informação. Então, o mapeamento de fluxo de valor, você vai botar as pessoas que fazem parte daquele processo e vai mapear a informação daquele processo. Então, o que vai acontecer? Eu pego pessoas chaves dentro das áreas e vou chamando ela conforme o fluxo vai andando. Se eu colocar todo mundo, vocês imaginam, vou dar um cenário. Eu coloco 3 analistas de negócio, 4 desenvolvedores, 5 testers, o pessoal da produção, o pessoal de infra, põe todo mundo dentro de uma sala e fala, e aí, gente, vamos começar a mapear o fluxo. Vocês acham que vai dar certo? É complicado. Então, assim, se eu vou falar da área de desenvolvimento de TI, é claro que vai sair rápido, porque é o dia a dia das pessoas. Mas se eu começar a falar, trazer gente de produto, trazer gente de negócio, trazer gente de infra, vai ficar uma loucura e o mapa não vai sair de jeito nenhum. Então, começa pequeno, começa com fluxos pequenos, processos pequenos, e depois você vai chamando as pessoas que são impactadas e vai fazendo o fluxo com eles, entendeu? Vai vendo os impactos que vão ter em outras áreas, em outros processos, e vai chamando e vai validando. Não coloque todo mundo dentro de uma sala, por favor. Tem um ponto interessante eu aí. acho que tem... pode falar, gente, pode falar. Era só um complemento ao que a Anne estava falando, talvez uma visão um pouquinho contrária. Não do ponto de vista de mapeamento de fluxo, mas sim, talvez tentando responder um pouco a primeira questão, que é como sensibilizar ou como começar a trabalhar com as lideranças, que é um dos problemas que nós temos que é muito grave dentro do nosso dia a dia é conseguir mensurar a produtividade da equipe. Mas em DevOps, por exemplo, há uma possibilidade de trabalhar em cima de uma otimização olhando para os desperdícios, bem como a Anne colocou aí os diferentes tipos de desperdícios. Então, uma dinâmica muito interessante, apesar de que não é necessariamente um mapeamento de valor, é sim a sensibilização enquanto aos trabalhos individuais dos especialistas, no conjunto, dentro de um contexto na qual todo mundo está olhando para o que poderia ser feito melhor. Mas antes de falar de melhoria,
precisamos falar do que a gente faz de ruim. Então, essa dinâmica, apesar de que, como você coloca, Ana, que pode ser realmente um pouco caótica, em princípio é forçar o caos para conseguir, a partir daí, decantar soluções. E isso eu tenho aplicado isso, inclusive copiando um pouco alguns autores que apresentam como métodos para a implantação do DevOps, né? Como bem você coloca a questão cultural inicialmente, há um ponto importantíssimo que é a criação da empatia. E essa empatia você só consegue trazer colocando o cara na frente, colocando a dor do outro frente a uma ineficiência dentro do próprio processo, dentro do próprio fluxo de valor. Então, talvez criando um pouco aí de um brainstorm aqui, talvez o foco não seja a criação de valor, do fluxo de valor como você coloca, mas eu acho que essa junção de equipes com diferentes especialistas é fundamental para sensibilizar, certo? Tanto os líderes, que foi a primeira questão colocada, quanto depois decantar para um fluxo de valor muito mais eficiente. Então, pelo menos essa é a visão que eu tenho aplicado dentro das consultorias e dentro do trabalho que eu desenvolvo com DevOps, né? Eu acho que as duas coisas se somam assim. Sim. Eu acho que se você tem uma empresa de SaaS que tem 70 pessoas, você reunir alguns key users, colocar numa sala lá, você consegue trabalhar. Você vai para um banco que tem 50 mil funcionários e que as coisas estão acontecendo espalhadas pelo país e tudo mais, você querer reunir todo mundo é mega complicado. Então, eu acho que vai do tamanho do problema, do tamanho da equipe, o tamanho do que você está querendo mapear. Eu acho que tem um pouco disso, mas concordo que tem que ser key users e concordo que essas pessoas vão criar empatia quando elas forem... Não no primeiro momento, né? No primeiro momento vira aquele caos e depois você chega na empatia. Agora, sobre esse assunto, esse não é um assunto novo, esse é um assunto que tem muito material, como é que você faz mapeamento de fluxo de valor. Isso já é falado há 30, Muitos 40 anos aí. Então, tem material que não acaba mais a respeito disso. Eu acho que vale a pena olhar para isso daí. Talvez até a Static ajude um pouquinho aí para quem está estudando Kanban. Eu vejo muito dessa coisa de mapear fluxo de valor no Static. Eu acho que vai um pouquinho no que a Annelise falou, né? Você traz alguma coisa de trás para cá, renomeia, põe um elemento a mais, tira um outro elemento. Mas essa coisa de mapear fluxo de valor, quem quer aprender, gente, tem material que não acaba mais, isso não é um assunto de hoje, tá? E tem a questão também, o quanto você tem a oportunidade de ser adaptativo, né? Então, é possível mobilizar mais pessoas ou ter que selecionar pequenos grupos para fazer esse processo crescer de acordo com quanto você pode ser adaptativo. Se a proposta que está sendo vendida, né? Se os stakeholders relacionados aí, eles te dão a possibilidade de se adaptar, né? Tá aprendendo junto também a viver novas experiências, errar e adaptar, né? De acordo com os erros, dá para tomar as decisões, né? Eu acho que as duas formas funcionam, mas o limite de adaptação que pode ser aplicado, eu acho que é um ponto que pode direcionar a mobilizar mais ou menos pessoas, né? Um tempo atrás, a Vivo, ela fez uma campanha que envolvia agilidade, onde ela mobilizou a Vivo como um todo, mas aí utilizando de tecnologia, fazendo fórum, enquetes. Então, por quê? Porque ela tinha essa vontade de ir testando e adaptando frequentemente, então valia a pena colher o máximo de feedback possível, né? Então, eu acho que a quantidade de adaptação é um fator que determina também essa decisão. Aí se junta todo mundo numa sala ou se faz um processo de uma forma mais construtiva. Tem um ponto também complementar, talvez, é que você não faz DevOps da empresa inteira.
inicialmente, né? Você escolhe talvez aqueles sistemas que são críticos, que vão dar maior valor, que tem uma entrega de valor mais importante. E aí, logicamente, não é um conjunto grande de pessoas, né? É um conjunto talvez mais seleto, né? Onde vocês vão começar a trabalhar em cima de um trabalho gradual de acréscimo iterativo também, né? Onde vocês vão criando um valor aos poucos. Então, claro, se a gente vê o portfólio de serviço que nós temos em qualquer organização, 200, 300 serviços diferentes, você não vai começar com DevOps em todos eles. Você vai escolher alguns deles que são mais críticos e vai trabalhar com um modelo incremental em cima disso. Então, logicamente que há um trabalho focado, né? Não é uma coisa assim gigantesca, né? Apesar de que o próprio conceito, na ideia de integrar negócio junto com TI, mudar um pouco a maneira de pensar e trabalhar, surge a partir dessas dores, que é talvez o ponto inicial, mas depois vai se propagando de uma maneira muito mais tranquila, né? Bacana, pessoal. Obrigada a colaboração aí. Vamos para a próxima? Acho que dá tempo de mais uma ou duas, talvez. Só a gente fala pouco, né, Rafa? Só a gente fala Não, pouco. mas é ótimo todo mundo falar, né? A gente já entra em alguns assuntos. Vocês estão falando aqui, aí o Renz, a Anne já falou em papéis. Eu falei, opa, a gente já vai mesclando os assuntos. Vamos lá. Uma das perguntas também mais votada é: pensando em um time multidisciplinar, que pessoas ou papéis seriam chave para começar a implantação de DevOps? Vamos lá, eu penso assim, até linkando com essa pergunta de baixo, com a diferença entre Agile e DevOps. Na verdade, DevOps está dentro do Agile. A gente só consegue fazer DevOps depois que o Agile já está bem disseminado. A gente nunca vai colocar DevOps sem conhecer o Agile, sem trabalhar com Kanban, com Scrum, com Lean. Então, assim, a verdade é que não existe diferença. Um complementa o outro. A evolução do Agile é o DevOps. O DevOps é um caminho evolutivo lá do Agile. Então, quando está falando de papéis, eu não vou falar qual o papel se a pessoa que se identificar e achar que tem a necessidade, ela vai meio que levantar essa bandeira e vai falar, isso pode ser uma pessoa ou podem ser várias pessoas. Então, eu sempre vejo o seguinte, os times que começam a performar melhor, eles começam a questionar, e se a gente começasse a fazer, automatizar o processo? E se a gente começasse a sair do Scrum e começar a fazer um Kanban? E se a gente começar a fazer isso? Então, assim, não existe um papel. A minha visão ele é muito mais das pessoas que imbuíram aquele processo, compraram o processo para si, fizeram acontecer e agora elas querem mais desafio que vá melhorar o dia a dia, a rotina delas. Então, se eu falar de um papel único, eu não vou estar sendo verdadeira, porque eu posso colocar aqui como título que o Agile Coach vai puxar o DevOps. É mentira. Eu posso ter um desenvolvedor sênior que vai começar a disseminar o DevOps dentro do time. Então, não existe, na verdade, um papel. É muito mais de o time, as pessoas que estão trabalhando com agilidade, ver a necessidade de começar a fazer algumas práticas de DevOps. Claro que isso vai ter que ser levado para alta gestão, até porque você tem que pedir, às vezes, licença, tem que comprar software, tem que pedir abertura para outras pessoas se inscreverem. Então, assim, vai ter que ter ajuda de algum líder para fazer essa mudança, mas o próprio time ele tem como fazer isso. Eu posso ter algumas pessoas que trazem, mas um papel fixo de uma pessoa que tem que levantar essa bandeira e fazer, eu acho que seria muita crueldade minha eu rotular isso, entendeu? O Fábio está de mão levantada. Vamos lá. Acho que vai muito de encontro com o que a Annelise está falando, né? Por experiências que a gente tem lá no time. Só complementando, acho que vai de acordo com muito a maturidade do time, né? Isso aí. Estou atuando como tech lead do time nosso, então no começo a gente tinha um problema que a gente brinca até hoje, né? Nas nossas retros lá, falando que a gente tinha uma carroça
e cada cavalo puxava essa carroça para um lado. Que horror. E aí, assim, não entregava sprint. Somos ágeis, mas não adianta ser só retro, review e daily, porque o ágil vai muito mais a fundo do que os ritos, né? Um dos valores são as pessoas primeiro, antes dos processos. E eu acho que vai muito da questão da maturidade. Então, você tem uma curva de ágil, onde está todo mundo ali conversando no dia a dia. Se tem alguém com impedimento, acho que não é só papel da SM atuar, acho que é papel do time abraçar aquele impedimento e ir atrás, como acontece com a gente, né? E aí eu acho que a questão do DevOps acaba sendo uma maturidade em cima de um processo ágil, né? Como a Annelise falou, você tem uma entrada em cultura ágil, e aí depois quando o time já está fluindo bem no ágil, as cerimônias, a pegada do time muda, aí a gente fala, pô, para onde a gente vai agora? Aí Eu não digo nem só de cerimônia, mas eu falei até de entrega mesmo, né? Você começa a entregar e você começa a ver que está perdendo muito tempo para comitar, muito tempo para subir para a produção e começa a procurar outras ferramentas que vai agilizar para você gastar o seu tempo com outras coisas melhores, entendeu? Sim, sim. No nosso time e na companhia que a gente presta serviço, né? Eu trabalho dentro de um portal corporativo da Croton, né? Então, o papel de QA hoje, a gente está matando tudo para automação de teste, né? Mas é mais uma questão de cultura, né? O amadurecimento do ágil dentro dos times. E aí o papel do QA mesmo é de escrever hoje, a pessoa que atuava como QA, hoje ela virou uma analista, né? Atua até em cima do produto, né? Numa frente de qualidade, mas hoje o papel dela, junto com o time de desenvolvimento, é acabar escrevendo os testes para, na hora do deploy, esse teste ser automatizado e não ter aquela coisa de teste manual, falha e essas coisas. Sim. Mas é isso. Eu concordo muito que a própria palavra cultura, né? Como é que você transforma a cultura num papel? Hoje tem aí, eu acho que o Renz pode falar um pouco, tem alguns autores aí pregando, a Annalisa até falou lá atrás, o engenheiro de DevOps, né? Eu acho que ele entra como um especialista para ajudar a instruir o time, né? É como se fosse um DevOps Master, alguma coisa do gênero, assim, estou chamando de DevOps, engenheiro de DevOps. O Renz me corrige se minha interpretação estiver errada, mas tem alguns autores pregando esse tipo de coisa. Mas eu acho que se não é uma coisa cultural, se a cultura não pega, esse cara vai se matar de trabalhar, entendeu? E aí você falar que você colocou continuous integration, continuous deploy, mas a área de negócio não fala com o time de desenvolvimento. Você tem aquelas entregas que acontecem, apesar de você estar lá continuous integration, continuous deploy, as entregas continuam acontecendo de uma maneira muito estranha, né? Eu chamo de Scrum Fall, eu brinco, né? O cara faz uma sprint de escrever os requisitos, uma sprint para codar, uma sprint para testar, entendeu? Essa cultura toda tem que se transformar, assim. Sim. Eu tenho um pouco de medo também desse papel que está surgindo. Vai surgir a certificação do cara e aí amanhã vai ter uma água ali que vai ganhar a missão de resolver todos os problemas e não vai resolver, né? Isso aí, mas, perdão, Renz, se você quiser explorar um pouquinho. Talvez, vamos lá, tem várias coisinhas que vocês comentaram que até a riqueza agora do DevOps, por isso que a gente começa a ficar fanático desse tema, né? Porque como não existe um órgão detentor, né? A gente não poderia falar aqui o PMI, por exemplo, organizando o PMBOK, ou a Axelos organizando o ITIL, ou qualquer órgão, certo, que define, ou o Sutherland definindo o Scrum, ou Safe, ou não existe isso. O que existe é uma riqueza, assim como estamos hoje conversando, de empresas que implementam DevOps, que trabalham em cima do resultado que o DevOps traz e reinventam a maneira de trabalhar. Então, tem alguns autores, inclusive até colocando um pouquinho aqui de lenha, certo, na conversa, que falam o seguinte: eu só consigo agilidade com DevOps, mas eu consigo trabalhar com DevOps sem agilidade.
Ou seja, vem uma questão importantíssima. Eu posso trabalhar, e aqui estou definindo a agilidade como projeto de software, né? Ou seja, a ideia de trabalhar em cima de um produto evolutivo com técnicas de desenvolvimento que permitem criar incrementos regulares. Mas DevOps é muito além disso, né? Nós estamos falando de infraestrutura como código, nós estamos falando de disciplinas de testes, disciplinas de implantação contínua. Nós estamos falando de uma série de outros assuntos que serão a minha rede de suporte para sustentar erros em produção. Então, eu posso trabalhar, e de fato, há vários autores muito interessantes que trabalham em cima de ambientes completamente tradicionais, com estruturas amplamente monolíticas, com um desenvolvimento bem artesanal, certo? Usando DevOps. Então, que coisa dá um nó na cabeça, na verdade, quando a gente tenta normalizar o DevOps, falando isso é e isso não é, isso pode, isso não pode, esse papel existe, esse papel não existe, cargo existe, cargo não existe, quando na verdade a reinvenção do DevOps é diária, é constante no mundo, né? E voltando a esse ponto, devido a essa complexidade, esses papéis que vocês estão comentando, por exemplo, quando a gente fala de papéis, não estamos falando de cargo, logicamente, mas, por exemplo, se a gente vai trabalhar com DevOps, a gente precisa conhecer todas as disciplinas que estão envolvidas nisso, né? Não é somente desenvolvimento, integração contínua, certo? Testes automatizados, tem uma série de disciplinas que engajam todas as especialidades nesse processo. E quando nós falamos de um responsável que cuida desse processo que irá ser trazido para uma automação eventualmente como resultado, ele precisa orquestrar equipes, integrar essas equipes, precisa ver como poder trabalhar com equipes terceirizadas, com fábricas de software, com uma série de elementos que fazem dele um papel articulado, né? E aqui alguns autores chamam ele de um tal de Process Master, ou seja, um papel que se articula em um movimento de integração, implantando o objetivo que é o DevOps. Agora, o papel do engenheiro DevOps, como o Leandro coloca, está sendo um papel interessante, e aqui a questão é a seguinte: se o desenvolvedor trabalha com técnicas de integração contínua, certo? O técnico mais próprio a implementar a integração contínua com um sistema de controle de versão, salvar em cima do Trank e coisas do tipo, é alguém que está muito próximo desse pessoal de desenvolvimento, né? E o papel técnico de implementar, de automatizar isso, é um papel, certo, que vai visar a implementar um processo que foi definido no conjunto. Ao mesmo tempo, esse papel também como engenheiro DevOps é visto para quem está está trabalhando com infraestrutura vista como código, certo? Com implantações dinâmicas, com containers, com Docker, com uma série de ferramentas que somente o pessoal de infraestrutura conhece, não o pessoal de desenvolvimento. Novamente, um papel chamado de engenheiro DevOps. Mas, verão, quando estamos falando de papel, é o desenvolvedor que tirou o chapéu, colocou o papel de automação, implementou alguma disciplina, voltou ao seu papel e continuou trabalhando como desenvolvedor. Aquele pessoal que está de infraestrutura, de operações, que está resolvendo incidente, que precisa automatizar algum procedimento, que faz um papel para conseguir melhorar seu dia a dia, nesse momento está ocupando o papel de engenheiro DevOps. Então, por isso que eu acho que a gente precisa ver que esses papéis são necessários em algum momento, e em algumas organizações, quando são muito grandes, podem até virar cargo. Isso é uma questão importante, porque o papel deles será permanente. Qual a diferença entre papel e cargo? O papel transita em vários chapéus, dependendo aí da necessidade. O cargo já passa a ser uma atividade permanente, mas ele é uma engrenagem dentro de vários outros que articulam. Mas aí só, perdão, Renz, só para não ficar confuso. Aí esse cargo numa empresa muito grande, ele vai ficar trocando de times, né? Ele vai ajudar aqui, depois ele vai ajudar lá, ele vai trocando claro, de times. claro. E se você vê, Leandro, você vê as grandes empresas que estão implantando o DevOps, esses papéis estão mais ou menos chumbados. Se você observa, o pessoal que implementa, automatiza, é especializado. Ninguém, na verdade, nenhum engenheiro DevOps que a gente conhece aí no mercado, nesse papel, domina todas as ferramentas de DevOps que existem, certo? E vai continuar dominando aquelas que estão aparecendo dia a dia, porque aparecem 10, 15 por dia. Então, é mais uma questão de entender qual o potencial de cada uma e aplicá-la de maneira adequada. Então, e aí,
há papéis para todo mundo. O desenvolvedor tem um papel importantíssimo, né, em uma mudança convencional que existia antes, de um desenvolvedor, bem como a Anne colocou, de um trabalho muito artesanal, né? Hoje não é mais aceito isso. Um desenvolvedor que trabalhava artesanalmente hoje precisa implementar testes automatizados, testes unitários, precisa salvar em cima do trunk, precisa se profissionalizar como profissional, se entra nessa trilha do DevOps, claramente. Então, há uma redefinição de papéis, claramente, e não há uma verdade absoluta enquanto pode ou não pode. Isso que, pelo menos, é minha visão.